Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Castbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Então a gente só citou isso aqui só pra nível de curiosidade mesmo. Estrito senso, o pessoal fala que o primeirão mesmo é o Chevios ou Xivios. Eu vou falar Chevios, tá? Por favor. Obrigado. É Chevios. Eu também. Xivios é muito estranho. Xivios é muito poser. Vamos falar de Chevios mesmo. Ou Columbia. Não tinha na época. Obrigado. Columbia, mais conhecido pela Taito no Brasil, né? Que também trouxe jogos pra não. E lá tinha um jogo na mão, quer dizer, trouxe jogos também. Esse jogo tem uma curiosidade, assim, eu nunca entendi a história. Porque eu acho que no arcade ninguém ficava pra ver a história. Rasgo de história, né? Só fui descobrir essa história com o Chevios 3D lá pro ano 95, que eu vi numa máquina de arcade. Eu nunca jogou o do MSX, não? O do MSX já explicado. Não, eu não tinha MSX2 em 95. Então tá. E foi lá que eu consegui, eu parei pra ler o que era toda a história do jogo Chevios. Porque a história do jogo Chevios, o jogo do MSX conta bem, e nas outras versões é no manual, das versões caseiras, é bem simples. Rasgo de história. É apenas um grupo de... Uma invade a Amazônia. Um grupo de alienígenas que faz uma base na Amazônia, na América do Sul, não diz qual país, mas provavelmente o Brasil, que tem uma porção da Amazônia. Eu acho que ali um pedaço da Bolívia que tem Nazca também, né? Pode ser. Acho que tá mais pra lá, mais pro lado da Bolívia e do Peru, exatamente. Nazca é Bolívia e Peru, verdade. Ou seja, a Amazônia peruana ou boliviana, você é a nave Sovalon, que é a nave mais moderna construída para destruir os alienígenas, e tem que combater eles no ano de 2012. Ou seja, foi 10 anos que você está se tentando... Há 10 anos atrás, nós estávamos combatendo alienígenas, exatamente. No futuro distante, há 10 anos atrás. Vocês já repararam que a gente, nesses jogos de nave, você sempre pilota a nave mais moderna? Nunca te dão uma nave meio xixelenta, é sempre a nave mais moderna da época. É sempre o protótipo, te dão... Vai lá, cara. Você vira aí. É o famoso Weifer. Nunca te dão, sei lá, um Fiat Uno das naves, assim. Pois é. Não, mas se um Fiat Uno, se botar uma escada no teto, aí, cara, você vence qualquer uma. Uma coisa legal do Chevios é que você atira pra frente, né? Você atira no solo. Exatamente, tem inimigos no... Sim, eu sempre acho curioso, né? Como é que foi? A gente tem ele como referência como primeiro jogo de nave com scroll e tal, e ele era tão inovador nesse sentido, né? De você poder ter essa coisa de atirar em coisa no fundo. Eu sempre achei isso maneiro, assim. Os caras de cara já tiveram uma ideia maneira que ninguém tinha tido ainda. Vamos sacanear o jogador e botar 2 botões de tiro. Primeiro que eu vou falar uma coisa. Eu, o Ricardo aqui, o Juan e o Giovanni, a gente viu esse impacto porque a gente viu esse jogo quando era criança. Na época que os fliperamas tinham Galaga, Pac-Man, Elevator Action, Rally Sim, nada contra esses jogos, eles eram bem legais. E você se deparava com Chevios, a primeira coisa que te saltava os olhos eram os gráficos. O gráfico dele era um passo além desses jogos que a gente está acostumado a ver. A Namco ali botou 4 placas ali sanduichadas de componentes pra fazer esse jogo, cara. Esse jogo era um jogo revolucionário no quesito gráfico também. Agora, só uma curiosidade que eu olhei aqui. Porte pra 29 plataformas. Não vai dizer todas não, né? Não. Ele tá classificado como 2D scrolling, o visual aqui, perspectiva top-down, tô olhando aqui no Mob Games. Gente, a história é bem mais complexa do que eu imaginava. Eu acho que os caras tiveram, assim, resolveram, piraram no cabeção, né? Há 100 mil anos atrás, uma civilização antiga prosperou na Terra, construindo os equipamentos lá, o tal do Gump, para sobreviver à Era do Gelo. A parte dos habitantes decidiram sair, finalmente, indo para um planeta chamado Chevios. O planeta deles, dos inimigos, era o Chevios. Um grupo de humanos ficou, se tornando nossos próprios ancestrais. Muito tempo passou e os chevianos agora planetam voltar à Terra, e aí
é o piloto. Tem nome? Não é gado, não. O seu androide companheiro, Eve, Mio e um cheviano que se opõe ao regime, planeta Chevios, está de volta de uma viagem especial a tempo de avisar a Terra que vai ser invadida. A nave protótipo Suvalu é colocado disponível com a principal arma contra o ataque dos chevianos. Tá, mas essa... gente, é um jogo revolucionário, literalmente. Mas olha só, essa história toda, esse lore todo, ele não foi criado de acordo com que as continuações foram saindo? Pode ser. Porque pode ter sido isso, entendeu? Porque eu sempre lembro do R-Type, que é a história da Strike and Blast Off, The Biden Empire, e depois criou-se uma história toda complexa nas continuações. Eu não acho que tenha sido tudo isso em 82, não, cara. Não, com certeza não foi. Nem 82 e nem 88. Porque a versão da MSX estava tudo em inglês e eles só falavam que eu tinha narrado. E no 88 já era um lore acima do arcade. Já tinha algumas explicações que não tinha no arcade. Então, a versão da MSX de 1988. Então, sim, isso aí foi, com o passar dos anos foi. Vamos dar um nome aqui pro cara que inventou essa loucura total. É Masanobu Endo, é o criador do Chevios. Detalhe, a versão do MSX, que é o Far Out Saga, é classificado à parte em relação ao Chevios. Se você procurar lá no Mob Games, vai encontrar 28 arquiteturas em plataformas que tiveram Chevios. O Chevios Far Out Saga, MSX. É outro jogo. O que acontece é o seguinte, que o que aconteceu com o Chevios é o que aconteceu com a série Gradius. Também é assim, eles classificam os Gradius todos de um lado e o Gradius MSX separado. Primeiro que eu ia dizer o que você falou sobre a questão gráfica do Chevios, só pra adicionar. Eu não joguei Chevios no fliperama porque ele saiu antes de eu nascer. Mas eu vi a reação de gente vendo o Chevios no MSX2 na minha casa, assim. E eu vi gente falar assim, meu Deus, assim, gente quase chorar de emoção. Você tem esse jogo em casa, que incrível, porque era... E o Rafael com cara de blazer, pô, deixa ele. Nem gasto ficha pra jogar. Verdade seja dito, o Far Out Saga, ele é talvez o porte de arcade mais fiel que existe. Mas o Chevios no MSX tem aquele esquema. Ele é, na verdade, uma continuação do Chevios que contém a versão original do fliperama junto, né? Essa que é a parada. Por isso que ele deve estar cadastrado separado na Mob Games. Porque é um jogo novo que traz o jogo antigo. Isso. Eu vou falar que só tem duas coisas que faltam na versão do MSX e que tem na versão do X68000, que é o modo Tate e a explosão sampleada. As únicas duas coisas que faltam, se você reparar, a explosão da tua nave, do MSX, obviamente, não tem não igual a explosão do arcade. Isso tem na versão do X68000. Só que a versão do X68000 é apenas a versão do arcade sem tirar nem pôr. O MSX tem todo esse aparato de ter abertura, de ter lore, várias naves diferentes, até porque quem programou a versão do MSX foi a Compile. E uma coisa que eu tenho que dizer aqui, a versão da MSX no final, ela prometia voltar uma continuação, que no MSX nunca voltou, mas a Compile não cumpriu sua palavra. Em 1990, Far Out Densetsu era lançado no PC Engine e também é celebrado como outro grande porte do Chevios, e até por ser continuação da lendária versão do MSX. O problema é que essa versão é um pouco mais obscura que a do MSX, por incrível que pareça. E eu acho que é a mesma coisa. Se eu não me engano, ele tem a versão original também, né? E o que seria o terceiro jogo. Eu acho que é porque o PC Engine é tão bom de shoot'em up que o Chevios é soterrado, né? Pro avalanche de shoot'em ups. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você falou em modo Tate, ou modo Tate, sei lá. Tate em japonês, né? Todo mundo sabe o que é isso? Explica aí. Não. Eu imaginei. Ô César, você que chegou agora e tá com a fichinha na mão dizendo que é depois do último, sabe o que é isso? Não tenho a menor ideia do que se trata. Tá, mas você continua depois do último, tá? Beleza. É porque a gente tá falando de jogo de shoot'em up vertical, com scroll, é importante perceber isso. Esses jogos de fliperama, no geral, eles tinham a tela na vertical, né? A tela tinha uma proporção vertical e não horizontal, como é a nossa televisão em casa, né? Então esses jogos tinham uma proporção 3x4 e não 4x3. Tela na vertical, entenda-se, né? Pegaram um CRT de televisão e simplesmente colocaram em pé, pronto. Exatamente. E aí quando a gente fala isso, Tate, se eu não me engano, é vertical em japonês. Eu não sei, eu não falo japonês, mas eu acho que é isso. É Tate e Yoko. E aí, algumas versões caseiras desses jogos, isso começou muito do PlayStation pra cá, mas do X68000 já tinha isso em alguns jogos, dá uma opção de você colocar a tela na vertical. Sua televisão em casa, colocar na vertical, pra poder jogar com aspecto igual ao do fliperama, né? E aí o pessoal chama às vezes de modo Tate, porque fica em inglês o Tate,
T, né? Ele chama de Tate. E tem gente que fala que é Tate de rotate em inglês, né? Então. Exato. Aí ou você bota o monitor deitado, ou você deita e joga deitado. Eu vi gente fazendo isso. Então, te falar, alguns jogos têm a opção exatamente de você deixar o monitor na vertical, mas não girar o controle. E aí você joga como se fosse um shooter up horizontal com a tua tela na vertical, entendeu? Eu joguei muito o Image Fight no Saturno assim, que é um jogo vertical, né? A tela ficava na horizontal, só que aí, quando eu botava pra direita, na verdade subia a nave. E aí eu jogava como se fosse um shooter up horizontal. Vem cá, a galera que programava isso combinava com a mãe do jovem depois sobre negócio de girar a televisão? Então, os jogos, pelo menos os do PlayStation, viam um aviso antes. Fala assim, olha só, se você jogar nesse modo, tenha cuidado porque a televisão pode cair, quebrar, a gente não se responsabiliza pela merda que você for fazer. Notícia 70 mil, se tiver, tá em japonês. Não, o que eu vi eu sei que estava escrito, mas era em japonês realmente. Até porque, talvez por isso, na maioria desses jogos, as versões ocidentais, eles tiravam essa opção. Talvez por isso mesmo, assim. Então era muito comum a versão ocidental tirar. E finalmente chegamos a uma situação em que é verdade aquela história aqui que as mães diziam que videogame era de televisão. Agora existe um exemplo, né? Pode estragar até o pé da criança, né? Dependendo. Agora a verdade é esse bilhete. Por essa época, né, então que o gênero torna-se popular, consolida, tanto quanto o side-scroll e shooter, que a gente vai falar isso em um próximo episódio, no futuro, e aí a gente começa a listar alguns jogos, vamos fazer uma lista que vão ser antes que você se anime, caro ouvinte. Mas Ricardo, pera, tem um detalhe, agora nós descobrimos que é só virar a televisão. Antes que você se anime, caro ouvinte, já vou avisando, a lista tá incompleta, tá? Eu tenho certeza que você vai ouvir, vai falar, dizer, não, mas tem aquele outro, eu tenho certeza que o João vai falar uns 10 jogos extras pra cada tópico que a gente vai colocar aqui. Ele já colocou uns 10 aqui na lista. Ele vai lembrar de mais uns 5. Eu vou tentar me segurar, tá? Eu tentei me segurar de colocar coisas até 1990, que é o último ano da década de 80, pra ficar mais ou menos uniforme. Até porque os shmups de 90 até 95 sai muita coisa. O mercado fica aquecido com a era PlayStation Saturno. Neo Geo tem uns muito bons. Porque o hardware permitia essas brincadeiras, né? Acho que foi a primeira geração de consoles onde era fácil fazer um shmup. Exatamente. Na verdade, vai até um pouquinho mais longe, Giovanni. Eu acho que essa geração, PlayStation, Neo Geo, etc e tal, foi a geração em que realmente se aproximou em termos não só de poder computacional, mas em termos de jogabilidade, em termos de pensado para aquilo ali, os videogames do arcade. Tanto é que na segunda geração, de certa maneira, enfim, são coisas diferentes, mas é quando os arcades começam a perderam a liderança tecnológica, sim, né, pro PlayStation 2 e, enfim, começaram a entrar em decadência, né, que já é quase virada do milênio. Mas eu posso falar uma parada sobre isso? Claro. É porque, assim, o que eu sinto muito é que entre 1980 e 90, né, um Chevy, um pouquinho mais até 92 e tal, quando a gente parte do Chevy, que torna o gênero super popular e tal, cara, era um gênero que era um lugar comum, você via 200 mil jogos de nave o tempo todo. Sim. Tu ia num fliperama, era o que você mais via. No MSX, né, quando tinha MSX, depois e tal, cara, era muito jogo de nave que você tinha. Quando chega nesse momento do PlayStation e do Saturno, quando você começa a ter a migração pro gráfico 3D e tal, ele começa a virar um gênero de nicho, né? Na verdade, você, apesar de eu achar que ainda continua tendo um número bom de jogos nesse gênero, inclusive com uma qualidade muito boa, ele não passa mais o mainstream, por assim dizer, né? Não é mais o que todo mundo tá olhando. Então eu lembro que, assim, por exemplo, Sonic Wings Special, que saiu no PlayStation e no Sega Saturn. Eu lembro quando eu vi na casa de um amigo, parecia uma coisa incrível. Cara, um jogo de nave pra PlayStation. Você não via isso. Apesar de ter um monte, você não via isso. Porque você tava vendo eram jogos 3D, eram outros tipos de jogos. Isso passou a ser muito de nicho, assim. Nicho. Não é lixo aí, nem nicho. Mas lançando outra pergunta, mas você falou, isso faz parte, na verdade, da mudança pro 3D. Talvez isso seja também porque, como se tornou, como o shmup tá muitíssimo ligado ao fliperama, até porque era um negócio lucrativo pros donos de fliperama, tem que sempre lembrar disso, né? Tem outro lado também, do lado do cara que compra ou aluga o fliperama. E os arcades nunca migraram pro 3D, o fliperama. Migraram? Eu acho que é outra coisa. Mas aí também, não sei se também é o fato de que quando aparece o FPS como 3D, e aí o FPS é um tipo de gênero que pra mim não faz sentido fora do 3D, eu acho que acaba vendido, porque como é que você vai colocar um FPS no fliperama? É mais complicado. Até tem. Posso falar duas coisinhas rápidas? A primeira é, voltando um pouquinho atrás, os jogos não saíam iguais ao do arcade, saíam melhores, porque as mídias de CD, principalmente na era do PlayStation, permitiam
permitiu mais conteúdo até que das versões de arcade. Você tinha mais fases, mais personagens, mais tudo, que até compensavam um ou outro deslize técnico como conteúdo. E a segunda coisa é isso que o César tá falando agora. O gênero que matou o shmup não foi o FPS, foi os jogos de luta no arcade. Sim. Aliás, o FPS ele não apareceu no arcade, ele matou o arcade porque ele botou a Lan House no lugar do arcade. Eu não sei se a gente tá pulando uma parte na questão da história na ordem cronológica da coisa, mas eu acho que, na verdade, quando você passa a ter a experiência em casa e que a experiência passa a ser mais complexa, você passa a ter jogos que tem narrativa, jogos que tem história, jogo que você salva e você leva 20 horas pra jogar, o jogo de nave é um jogo que você termina em 30 minutos. Sim, também tem isso. Se você for dando continue e tal, não sei o que, né? Um jogo é uma experiência curta e tal. Eu acho que esse é o ponto que faz com que o gênero passe a virar um gênero de nicho, porque quando o consumo de videogame estoura na era do PlayStation e do Saturno, as pessoas estão indo jogar outro tipo de jogo, não é mais essa coisa do desafio que come minha ficha, né? Que faz eu perder e eu preciso botar outra ficha pra continuar a jogar. É uma experiência um pouco mais, eu não vou dizer que é melhor, mas é mais profunda, mas ela é mais complexa. Ela é uma experiência diferente, ligada com narrativa, com história, com uma coisa que você joga mais tempo. Ela demanda mais do seu tempo. É, exatamente. Tanto é que lá na época do NES, especialistas americanos falavam que o NES ia decretar o fim dos arcades porque os jogos de NES eram mais complexos e tinham referências assim de narrativa e de complexidade de jogo, de o jogo ser mais demorado, por causa dos RPGs, dos Adventures, jogos de plataforma com muito conteúdo. Não foi por causa da corrida tecnológica que ainda rolava naquela época. Mas quando surgiu o PlayStation, você tinha o lado da corrida tecnológica que o videogame já estava começando a passar e o lado do conteúdo que o videogame passou de muito por causa da mídia de CD. Até eu falo que nessa aí, o próprio Neo Geo, ele morreu. Porque o Neo Geo, a gente tá botando ele na categoria PlayStation, mas ele é um fóssil vivo da época dos 16-bit, que ele estava sobrevivendo na época do PlayStation, mas ele surgiu até antes do Super Nintendo, em 1990. E ele era totalmente 2D. É porque ele era um hardware muito robusto, porque ele era um hardware de arcade, que a SNK chegou e falou, vou botar essa trozoba aqui em casa, versão videogame, dane-se que tem que pagar a fortuna, dane-se. A potência tá aqui. Então ele ficou fóssil vivo. Então, e graças também... Aliás, ele foi um que botou a pá de cal... O próprio Neo Geo, apesar de ter ótimos jogos de nave, foi ele que botou a pá de cal dos jogos de nave. Porque os jogos de luta dele eram muito mais proeminentes. Olha aí, que engraçado, né? Segue aí. Vamos falar de navinha. Vamos falar do Columbia. Vamos falar do clássico. É no clone do Chevios. Você não gosta? Eu acho ele razoável. Ele é um joguinho honesto. Ele é honesto, sim. Eu só acho ele razoável. Tem gente que paga o pau, ele é razoável. Qual jogo? Que é o Sky Jaguar da Konami e que... Qual é a curiosidade? A curiosidade é que ele é um clone do Chevios, que ele quase quis se passar por Chevios. E explico. Pirataria aqui no Brasil, o que eles fizeram? Vendi ele com o nome de Columbia. Eles olharam pra similaridade, que vamos combinar, é pouca, não é tanta assim. Eu acho o Zanak mais próximo do Chevios em mecânica de jogo do que o Sky Jaguar, pra vocês verem. Acho que o Rafa vai concordar comigo. Concordo parcialmente, já que teve silêncio. Ele é mais próximo, tô dizendo. Visualmente ele parece mais. Eu tô dizendo que o Zanak ele é próximo do Chevios, tô dizendo que ele é mais próximo que o Sky Jaguar. Principalmente visualmente, eu acho. Acho que visualmente ele parece mais. Mas ele apareceu primeiro, né? Então ele virou Columbia. O Sky Jaguar ele não tem uma coisa que o Chevios tem e o Zanak tem. O Zanak, apesar de você não ter um tiro exclusivo pra isso, você destrói inimigos no solo. O Sky Jaguar não tem inimigos no solo. Acho o argumento válido. Obrigado. Mas o Sky Jaguar já introduzia o power-up. Sim, power-up que você parecia lá, pau, né? Pau. Aliás, o Zanak tá daqui a pouco. Vamos falar do Zanak daqui a pouco. Calma, galera. Calma, gente. Galera aí na arquibancada tá gritando Zanak, Zanak, Zanak. Hein, João? O que a gente vê no Sky Jaguar é talvez a primeira versão do motor que a Konami vai usar alguns anos depois no Knightmare. 2 anos. 86 ele? 86 o Knightmare. Eu acho que é uma evolução de outros jogos da Konami também, mas vamos lá. Então, pra terminar, a pirataria pegou o nome que já era um apelido nessa época. Inclusive, nós vamos falar aqui de dois jogos que a gente falou muito aqui e a gente tem que falar deles, o nome deles. No fliperama eles botavam outros nomes. Na marquee, naquela parte de cima da máquina, tem o nome no gabinete. O jogo continua com o nome igual, salvo alguma programação. No Chevios eles não tinham como fazer isso. Eu acho que no Galaga eles fizeram, dos Axis eles fizeram e no Galaga eles fizeram. O Galaga tinha o nome de Fantastic. Mas aí era Taito do Brasil que fazia isso. Sim. Aqui eu acho que o lance já eram as máquinas piratas de arcade.
Exatamente. O Chevios com certeza. E o Zaxxon era Jackson. Nossa. Detalhe, escrito na tela. Jackson. Alguns que eu jogava no centro da cidade, na Santa Luzia, se chamava Mas só na Space Marquee. Warship. Deve ser só na Marquee. Lembro, cara. E o Chevios, só na Marquee, no jogo era Chevios, mas na Marquee ele era Columbia. Por quê? Porque a Sovalon realmente lembrava um pouco o famoso ônibus espacial norte-americano, que ficou famoso por explodir em 1982. A Challenger explodiu em 86, a Columbia foi na reentrada em 2002, se não me engano. Então eu acho que em 82 ele tinha sido lançado, acho que foi o contrário. É que esqueceram de fechar a janela na reentrada. Isso, que tinha muita janelinha. Tá. 1982 o Columbia tava no pop, aí o pessoal olhou e falou: essa nave parece Columbia. Bota o nome de Columbia. Curiosamente, a nave do Sky Jaguar lembra a Sovalon. Um pouco. Ela lembra um pouco a Sovalon. Então eles botaram também, e o jogo era um pouco parecido, eles também botaram o Columbia, mas os jogos não são tão parecidos assim não, sinceramente. Mas ele é um joguinho simples, você pilota a nave, você atira, você pega power-up, você atira nos inimigos e acabou. Sim. E fica nisso ad nauseam. Ele tem meia dúzia de fases, né? Mas, João, resumo da ópera. Eles chamaram Sky Jaguar de Não, Chevios, de Columbia na pirataria. De Columbia. Curiosamente, ninguém chamava os Chevios do MSX de Columbia. Já tinham passado dessa fase. Já tinham passado essa fase, exatamente. Agora vamos falar do jogo traumático? Traumático dos usuários de MSX. Assim, a gente mencionou o Moon Cresta lá no início. Vamos citar em 85 pela Nishibutsu, Terra Cresta, que saiu pra Nintendinho, X68000, teve também portes pra Commodore 64, ZX Spectrum e a Amstrad CPC, sendo esses três são versões menos apuradas, ou seja, são versões mal feitas mesmo, e são versões europeias. Ou seja, feito no tapa, e vamos ser justos, a versão para MSX que gerou traumas em algumas pessoas, porque foi prometido, mas nunca saiu. Foi cancelada para choro e ranger de dente a alguns dos usuários da plataforma. Nota, não vai ser o único jogo aqui nessas listas de shmup que a gente vai falar de cancelamentos, não. A gente vai falar cancelamentos em outras plataformas também. Terra Cresta tinha 3 características interessantes. A primeira, ele era concebido como um destruidor dos Chevios, um clone que superasse os Chevios em tudo. O segundo é que para isso a Nishibutsu fazia propaganda que ele era o primeiro jogo a usar o 68000 na placa, que era uma mentira, porque tem um jogo da Namco de 82 que usa o 68000 e tem jogos da Atari que também usa o 68000, que é aquele Star Wars em 3D, sabe? Que também usa o 68000, que são de 83, são de 82. É o primeiro jogo de nave shut'em up a usar o 68000. Aí sim. E a terceira coisa é que ele é da série Cresta, que virou agora uma série, porque ele usa um elemento lá do Moon Cresta, que é o clone bombado do Space Invaders, que é ele juntar as partes. E nisso eu vou dizer que ele faz isso tão bem, de misturar até aquela mecânica com a mecânica do Chevios. Ele faz isso tão bem que até hoje somente eles fizeram jogos nesse estilo. É uma mecânica realmente revolucionária. Essa de juntar, eu consigo lembrar de outro jogo que faz também, mas eu ia comentar, na verdade, o lance do Power Up do Sky Jaguar, é que eu tava lembrando aqui que tem um jogo no fliperama antes, o Vulgus, desculpa tá voltando no jogo anterior. Não, fica voltando. Mas é que tem um jogo da Capcom chamado Vulgus no fliperama, que é bem parecido, que tinha Power Up também, que era, eu acho que a Konami copiou de lá, porque ele saiu antes, saiu um poucos meses antes. Eu acho que é de 83, isso, de arcade de 83, Vulgus. Eu acho que é no mesmo ano, mas é anterior, porque eu sei que o Sky Jaguar saiu bem pro final do ano de 84, eu não sei exatamente o mês de cabeça, mas eu sei que foi bem pro final do ano. E o Vulgus eu acho que saiu antes. E é o mesmo pouzinho, é o mesmo POW da mesma maneira, por isso que eu acho que a Konami copiou de lá. Aquele pão é bem Capcom. A Capcom usa o pão em vários jogos da década de 80, ao longo da década de 80, e a Konami nunca usou depois, ou seja... Pois é. A Konami deu uma... fica aqui a menção honrosa do Vulgus, que não tava na pauta. Bem lembrado, Rafael. Tem versões novas dele, inclusive pra Switch. Tá falando Terra Cresta, tem uma continuação no Terra Cresta também, que saiu há pouco tempo, que era o Sol Cresta. Isso. Que foi feito pelo diretor, ou pelo menos pela empresa que foi fundada pelo diretor do Resident Evil 2 lá, pela Platinum Games. Mas o Terra Cresta, eu acho maneiro pra caramba pra época. Acho um jogo, maneiríssimo. Sim. Na realidade, tem várias continuações. Teve o Terra Cresta 2, que ele também é conhecido como Terra Force. Sim. Ele é horizontal. A série Terra Cresta são 7 jogos. Confundi os dois jogos. Terra Cresta 2 é um jogo, Terra Force é outro. Vamos lá. Terra Force, que saiu nos arcades, que é a continuação nos arcades do Terra Cresta, ele é horizontal. Terra Cresta 2, que saiu no PC Engine, algum tempo depois, ele é vertical como o Terra Cresta original. Então, só falei besteira. São dois jogos diferentes. Tem um sucessor espiritual, que é aquele do robô, o UFO Robô Gangster, que eu acho que todo mundo jogou e não sabe o nome. Todo mundo fica falando, que é aquele jogo do robô que parece
conhece Terra Cresta, que tinha fliperama, jogava muito, UFO, robô, Tangzer. Ele usa até o mesmo hardware do Terra Cresta, ele é de 86. O Sol Cresta, esse que o Rafael citou, que saiu agora, 2021. Ele é de 2021, saiu para Windows, para Switch, PlayStation 4. Na verdade, foi lançado em 22 de fevereiro de 2022. Eu sei exatamente a data porque ele concorreu de frente com o jogo que eu fiz. Nossa, olha. Fizeram de propósito isso, tá vendo? Implicante. Eles mudaram a data. O jogo ia sair em 2021, eles mudaram pra 4 dias depois do meu jogo. Eu entrei em desespero na época. Por isso que eu sei exatamente o dia que saiu por causa disso. Sacanagem! Rafael enfrentando a Platinum Games com Terra Cresta. Caraca! Agora eu vou ser um pouquinho arrogante. O Sol Cresta na Steam tem 77% de aprovação e o meu tem 100%. Desculpa aí. Aê! Quem pode, né? Tá vendo? Não adiantou mudar a data de lançamento. Não adiantou nada. Não, nada contra a Terra Cresta, mas chupa a Terra Cresta. Chupa o seu solar inteiro, né? E olha que a Platinum chamou o Yoko Taro lá do Nier Automata, que eles trabalharam juntos, pra ser o garoto propaganda do jogo. Olha só, já que a gente tá falando do Soul Crash dessa questão, um dos reviews do Softstar, que é o jogo que eu fiz, eu sei que a gente vai falar dele depois, mas um dos reviews que o jogo recebeu, pra mim foi o mais legal, foi alguém dizendo assim, pô, nessa semana em Shoot'em Up, Soul Cresta ou Softstar? Poxa, eu escolhi certo pagando 1/4 do preço, então assim, desculpa. Opa, Foi pra mim o review mais legal que eu recebi do jogo. tá vendo? Galera, agora vamos valorizar o produto nacional, cara. Pô, olha que o Rafael e, é claro, a equipe dele, olha que os caras estão passando e olha as conquistas, galera. Agora, o orgulho de ser brasileiro é assim, cara. Vamos seguir aí na linha? Vamos falar pro Xanac, né? Já que o Chevios é Zévios, então o Zanak vai ser Xanac agora. E só um detalhe, não tô puxando o saco do Rafael, mas eu tenho Softstar e não tenho Soul Crash ainda. Até porque eu tô esperando baixar o preço do Soul. Isso é um detalhe importante, é caro pra porra. Do Soul Cresta. E detalhe, eles ainda plagiaram o Rafael, botaram o Soul no nome. Terra Cresta 3, 4, 5, não é pra ser Soul Cresta não, porra. Cara, o Sansolé é grande. Podia botar Mercúrio Cresta, Vênus Cresta, Marte Cresta, Júpiter Cresta, botaram o Sol Cresta, sacanagem, cara. Por favor, não façam piada com Urano. Podia estar Urano de Cresta. Isso aqui é um podcast de família. O pior é que você vai ficar Pluto Cresta, né, com isso. Agora pergunto, será que os usuários da MSX vão reclamar que não vai ter Sol Cresta pra MSX? Fala isso pros chatos que reclamam. Mas o MSX não pode reclamar porque tem pra mim um dos melhores shoot'em-ups, que é o meu favorito. E aí agora deixa eu fazer a minha cagada de regra, né? Eu tenho o cartucho original, Zanak, aí. O pessoal da torcida que tava ali pedindo. Zanak. Agora a organizada do Zanak já levantou o bandeirão, já soltaram os sinalizadores. Agora o negócio vai. É um jogo da Compile, é um dos meus jogos favoritos do MSX e tem toda uma história muito curiosa como eu consegui esse cartucho. Envolve compra no exterior e na verdade esse cartucho veio de Dubai. A história é a seguinte, saiu na época um catálogo em árabe pro pessoal de MSX, a gente viu no fórum da MSX.org, né, viu essa anunciada notícias, e aí eu falei assim, pô, vou comprar. Aí fui procurar pra ver onde é que comprava, comentamos, fui lá e vi que tinha como trazer, e quem vendia era uma loja, a loja Retro Gamer, que fica nos Emirados Árabes. E eu entrei em contato com o pessoal da loja, eles mandaram o link do site, conversei com algumas pessoas, alguns estão aqui presentes, vou comprar pra tentar rachar o frete. Aí eu, vamos olhar, passei o link, vê que vocês têm alguma coisa que vocês se interessam aí, a gente faz o frete. Tá bom, vamos fazer. Um amigo, o Rogério Bellarmino, pediu o catálogo, eu comprei o catálogo, aí eu fui olhando os jogos que ele tinha. Tem esse, ele tem Zanak. Gente, o Zanak dele, o preço não tá de matar, porque MSXero reclama de jogo da Konami que é caro, que não vai procurar jogo da Compile. Jogo da Compile é muito mais caro. Eu bati, olhei, tinha um Zanak Luzi. Aí eu falei assim, eu vou ter que ter esse Zanak. Não, eu vou comprar esse Zanak. Dane-se. Pare o mundo que eu vou comprar esse Zanak. E aí a gente fez o pacote, compramos, aí veio os catálogos, veio um jogo, o João comprou o jogo, o César comprou o jogo também, e eu comprei o Zanak. Ricardo, você também tem que explicar que os jogos da Compile geralmente são bem mais raros de você conseguir comprar, né? Sim, a produção era muito menor, né? Tem isso também. Principalmente os publicados por ela própria. Os da Pony Cannon são um pouquinho mais numerosos, ou seja, esses
Zanak ainda um pouquinho mais barato do que o Aleste. O Aleste? Ele saiu com a Pony Canyon, saiu como publisher. A gente já comentou do Zanak em episódios passados. Ele tem uma mecânica que eu acho muito interessante, que é de acordo com como você joga, ele mexe na posição, na questão dos inimigos, então aumenta ou diminui a quantidade de inimigos que vêm atacar você. Sim. Tem isso, que é uma coisa, assim, é uma proto-inteligência artificial muito limitada, mas... Ele tem uma Alexa embutida. Que, aliás, é o nome oficial do jogo, né? Zanak AI. Zanak AI. E tem o Zanak Excelente, né? O Zanak X, que saiu do mesmo ano pra MSX2. Bom, apesar de sair pra MSX2, ele não tem nada além, tipo, algumas diferenças nos gráficos, tem algumas coisas que você muda, a nave muda, você tem 2 armas nos 2 Zanaks, né? É um jogo bom também, Mas deixa eu explicar pra vocês o que acontece no Zanak. Zanak tem 3 Zanaks e eu tô contando com o da MSX2, tá? Tem mais de 3, na verdade, mas segue. Vou dizer por que eu só tô contando 3. Tem o Zanak Zero, que é o Zanak pirateado que a gente jogava, que tinha aquele mostrador que aparecia um AUK. Era o debug. Por que eu chamo ele de Zanak Zero? Ele é um Zanak que nunca... Esse é raríssimo do raríssimo. Mostra branca da cabeça azul, com patas douradas e listrinhas roxas. Esse Zanak só saiu em alguns micros da Canon. Esse Zanak é um cartucho que vem nesses micros da Canon. Nunca saiu ele pra ser vendido à parte com o micro. Ele é super raro e esse jogo é um protótipo do Zanak AI. Ele tem algumas diferenças. A AI dele não é tão boa quanto a do AI. É esse que chegou no Brasil com aquele mostrador do AUK. Aquele segundo Zanak, que é igualzinho, mas tem um mostrador que ele parece meio metálico. Parece o nome do jogo. E não tem um AUK. Esse é o Zanak AI. Esse é o Zanak comercial. Zanak X é o porte do Zanak do NES pro MSX. Ficou conhecido, às vezes, como Zanak 2 ou Zanak de MSX2. Então eu acho que o Zanak X tem um probleminha. Do tipo, a Compiler foi o primeiro jogo pra ela pra MSX2, ela não tava tão afiada e ainda tava pegando um jogo que ela tinha feito pro NES. Então ele sofre de slowdown. Por isso que o pessoal não gosta tanto dele. Mas é por causa que ele é um porte do NES pro MSX. O Zanak do NES é o Zanak X, que foi feito primeiro pro NES, depois pro MSX. Beleza? Aí vocês vão perguntar, e o Zanak 3? Pirataria! Picaretagem! Tem um patch que corrige, não tem? Você falou de patch, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que tem um patch pro Zanak, sim. Tem, acho que é um patch do Daniel Caetano. Patch que eu conheço pra botar o áudio de MSX áudio, não? É, tem isso eu já vi. Pra atacar a música em FM, né? Exatamente. Não, eu ia comentar porque a Compile... Primeiro que o cara que programava os jogos da Compile, que era o Gemini Hirono, né? Eu não sei o nome dele real, mas ele usava esse nick Gemini. Era de um cara, uma eficiência absurda. Porque ele programou coisa pra cacete em muito pouco tempo. Assim, é um negócio assustador. Quando era ele, aquele Pak Fujishima, que era o autor do Galvanic, né? Cara, mas o que você vê de jogo com crédito com o Gemini Hirono, assim, feito... Gemini Hirono, né? Feito em, sei lá, 2 anos, assim, mais de 20 jogos, sei lá, é muita coisa, cara. É muito assustador a eficiência do cara. Sim, o cara é... Essa versão do Nintendo, né, que na verdade é Famicom, como preferir, sei lá, tem uma versão em cartucho, tem uma outra versão em disco pro Famicom Disc, que não é igual, é diferente. O design de fase é diferente e tal. Por isso eu comentei que tinha mais... Essa versão eu nem conhecia, cara, essa versão do Famicom Disc System. Se você pegar lá o Zanak, X-Zanak, Zanak vs Zanak, sei lá como é que o pessoal chama, Zanak Cross Zanak, que é aquela coletânea que tem no PlayStation 1, além do Zanak New, que é o jogo novo, né, que realmente é o jogo que tava ali interessante, tem 3 versões de Zanak do Nintendo ali. Tem a do cartucho, tem a do disco e tem uma especial que eles fizeram especialmente pra essa coletânea. Olha só, mano. Só uma coisa, vocês falaram do patch pro Zanak, o Zanak Excelente, né, Zanak X, tem, o patch tá no GitHub do Vitor Martinez, tem o patch e é obviamente para MSX2 pra cima, então ele tá disponível um patch em IPS, então ele dá suporte, no caso, liga o MSX Music e 2 suporte também para você tiver 2 PSGs. Ele também corrige alguns problemas habilita o turbo. Ele habilita o turbo, ele dá a opção para você pegar, botar vida infinita no início, dar a questão das ligar essas opções, você escolher o que você quer, tem algumas otimizações, tudo para ficar na mesma ROM. Legal. O Zanak X eu ia falar, mas agora vocês mataram o que eu ia dizer, porque eu ia falar que apesar do slowdown eu ainda prefiro a versão do MSX a do NES. Deixa eu esculhambar o jogo, né? Brincadeira. Mas agora com o patch já tira o único problema que a versão do MSX tem. Tá bom. Então você pode fazer o seguinte, você pode falar do jogo que algumas revistas de MSX na época chamaram de Zanak 2, a continuação do Zanak. O que acontece é o seguinte, o Zanak Zero, eu tô botando aspas pro Zero, que é a versão não comercial. Ele era o Zanak 1 aqui no Brasil. O Zanak AI era o 2. E o Zanak 3, que era a picaretagem. O que o pessoal fazia? Pateava o jogo do Zanak para ele começar na última fase. Sim, eu lembro. A última fase era totalmente diferente de todas as outras fases do jogo. Então você realmente
realmente eu olhava e via, caraca, eu estou num jogo totalmente diferente. E como você era pereba, você nunca tinha chegado na última fase. Você não, fala por você. Pereba é você. Eu não. Fala por você. Por favor, respeita o bonde dos perebas de shmup, por favor. Mas vamos passar pra evolução Super Sadakan, como o pessoal falava na época? A continuação do Zanak. Não, mas peraí, só fazer uma menção. Ele não é exatamente um shotnap, porque ele não tem scroll, que é o Guardic, né? Ah, tá. Ele é anterior ao Zanak, é da Compile, e você pilota uma nave dentro de um labirinto. Mas aí tem um detalhe interessante. No NES existe a continuação, o Guardic Gaiden, ou também conhecido como Guardian Legend. Obrigado. The Guardian Legend, isso. Guardian Legend, que mistura o shmup com o RPG. Nas fases de nave dele, ele tem scroll. Mas aí tem um detalhe, o Guardic do MSX foi feito pelo Peck Fujijima, todo feito pelo Peck Fujijima. O Guardian Legend, o Guardian Gaiden foi feito pelo Jiminy Ono, que fez o Zanak, a Lash, etc. Tá explicado. Eu vou dar uma citação, tem aquele jogo também do NES, que ele é muito bacaninha. Como é que é o nome dele? Super Mario. Ganak. Bota aí também o Ganak, porque ele é muito bom. Ele é feito pela Compile também, pro NES. E é um jogo meio desconhecido. Um jogo que não é muito famoso. Então fica a citação do Ganak também. Eu não sei se dá pra perceber, eu sou super fã da Compile. Todos nós. Pois é. E o Ganak foi feito pelo mesmo Jiminy Ono. Se você abrir o código do jogo no editor hexadecimal, tem um texto do Jiminy Ono dizendo que ele era o último jogo que ele fazia pra Nintendo, que ele tava de saco cheio de programar pra Nintendo já, que já não tinha mais desafio nenhum, e que ele fez o Ganak em 4 meses, e que agora ele queria fazer coisas mais desafiadoras. Tinha desafio nenhum, cara. E devia gostar de programar no MSX. O MSX era mais desafiador, né? Não, cara, o Ganak, olha a complexidade do jogo, o cara fez em 4 meses, cara. Porra, né? Pois é, então assim, é absurdo, cara. Tudo bem, depois foram outros 8 meses com a Nintendo enrolando pra poder fabricar os cartuchos, mas outra história. É, provavelmente. É verdade. Só uma curiosidade, a gente falou do Guardic, ele tem porte pra MSX e pra Windows só. É o que tá listado no Mob Games. O Guardic. Pra Windows? Nem sabia que o Guardic tinha pro Windows. Tá lá, tá listado pra Windows também. Eu olhei aqui no Mob Games. Acho um pouco estranho. Também acho. 2016. Ah, deve ser aquele lance. Teve uma empresa, caraca, me fugiu o nome agora, mas teve uma empresa que quando a Compile faliu, comprou um monte de IP da Compile e relançou uns jogos com emulador, como se fossem jogos novos, cara. Ike, eu acho que era o nome da empresa. Ike. Era isso? Eu não me lembro. Sim, essa é mesmo, essa empresa, lembro, sim. E tem que ir com o nome. Pois é. A Ike foi absorvida, um pouquinho mais pra frente, a Ike foi absorvida pela Compile Heart. Não existe mais. Sim, que é do mesmo cara que fundou a Compile, o Monitante. É. Mas eu acho, essa versão 2016 deve ser isso, deve ser um desses re-release que sai com um emulador como se fosse um jogo novo. Deve ser isso, provavelmente. Eles só recompilaram. É só compilar. No máximo isso. Nem recompilou, tá com o emulador junto e diz que é jogo novo, é mais provável. Vamos falar agora de um jogo muito querido pelo MSX Zero, que foi meio um parto pra Compile fazer, que é o Aleste. Aleste. Sabe da tua história, o Rafael? Do parto do desenvolvimento do Aleste MSX? Não sei se eu sei. A única coisa que eu sei sobre o Aleste é que eu ouvi essa história, eu li em algum lugar, que eles queriam, na verdade, fazer um Zanak novo, mas eles não tinham direito do nome, e aí fizeram uma franquia nova. Parece que o direito do nome, pelo menos naquela época, era da Pony. Então eles resolveram fazer uma franquia nova que, bem, bebia muito da fonte do Aleste. Cara, até a história é quase a mesma. Tem o mesmo lance da inteligência artificial no jogo também, que se adapta ao que você faz, é a mesma coisa. Pois é, tudo a mesma coisa. Inclusive tem armas que são espíritos carradas idênticas. A número 2 continua sendo aquela que dá tiro ao escuro. É. Sim. Aí o que acontece? O Aleste, ele começou a ser desenvolvido. Assim, no meio da produção do Aleste MSX, a SEGA chegou e falou, queremos esse jogo. No meio da produção do MSX, a Compile parou, que eles eram um time pequeno. O Rafael falou de 3 caras da Compile, ele tá falando de 50% da empresa. É tipo isso, né? Contando o pessoal do financeiro e da publicidade, tá? Que também serviu o café, quer dizer, o chá. É mais ou menos isso, mano. Exatamente. E limpava o banheiro. Exatamente. Sério, tem uma MSX Magazine fazendo uma entrevista na época eu acho que ou do Aleste ou do Aleste 2. Sem brincadeira. Não era mais de 10 pessoas. Porque tirar foto, todo mundo acompanha aqui. Não era mais de 10 pessoas. A Compile inteira em 89, 90, é isso? É. Não era mais de 10 pessoas mesmo, não. Certeza absoluta. Uhum. Tinha a moça da faxina, tinha o cara do financeiro, ali do Vegas. Chama o porteiro do prédio pra dizer que ele poderia ter mais gente. Por aí, juntaram só com funções aleatórias. Aí vamos lá. Aí a SEGA chegou, meteu aquela grana, que foi até uma grana boa, porque eles iam publicar o jogo sozinho. Tudo bem, era no MSX, mas mesmo assim eles iam fazer em cartucho. Então em cartucho os custos eram maiores. Mesmo não tendo licença, sendo a maior da Bangu
computador é assim, não precisa pagar nem a Nintendo nem a Sega. Mesmo assim é cartucho, era uma grana. Aí a Sega chegou e falou, queremos esse jogo. Aí a Compile fez correndo o Aleste do Sega Mark III, vulgo Master System, que é conhecido no ocidente como Power Strike, com as fases que já estavam prontas. Que zona! Entendeu por que falta a fase do Aleste do Master System, Rafael? Eu sabia da história de ter saído antes o Master System, mas não sabia que foi por causa disso. Pegaram as fases que estavam prontas. A primeira fase, que não era pra ter sido a primeira, era pra ter sido uma fase mais pra frente. Eles botaram a primeira fase pra diferenciar o jogo da versão do Master System. A primeira fase era aquela do campo e ia ser no Master System também. Eles botaram a primeira fase, que era uma fase mais pra frente, pra coisa. Primeiro pra impressionar, que a fase ficou bonita pra caramba. E segundo, pra não dar B.O. com a SEGA. Agora, a SEGA vai olhar a primeira fase. Não, são jogos completamente diferentes. Aí o cara joga a segunda fase e tá lá, igual. Tem uma parada que eu li há muito tempo atrás, eu não sei, porque parece que nessa época aí, segunda metade dos anos 80, o acionista maior da SEGA era o maior acionista da Compile também, então eles meio que tinham mais ou menos o mesmo dono. Sim, era um grupo de banco, S alguma coisa K, SHK, se não me engano. E aí a Compile meio que tinha que cumprir a ordem da SEGA, de vez em quando tinha umas coisas desse tipo, assim. Exatamente. Então a SEGA meio que chegou e falou, quero esse jogo aqui, ó. Uma coisa parecida com o GoVelos de MSX2, 2+, e o GoVelos do Master System. Rolou também um lance parecido. Quem gosta, né, gente? Respeito é bom e conserva os dentes, né? Então o que acontece? O jogo do Master System foi feito a toque de caixa, já a sorte dele é daquele negócio, desenho 80 nos dois, salvou a pátria, né? Muita parte do código foi aproveitada, né? As adaptações não foram muito grandes. E o VDC os ACs aproveitaram a versão do MSX2, né? Os ACs aproveitaram sem muitos problemas. Então o que aconteceu? A versão do Master System ficou pronta e saiu no meio do ano, se não me engano, saiu em maio de 88. Eles voltaram a fazer a versão do MSX que ficou pronta em novembro. E nesse meio do caminho, o pessoal do MSX chegou e falou, essa é a placa de FM, vocês vão querer? Claro, a gente fez o FM do Master ali. A gente já fez. O Aleste oficialmente é um dos primeiros jogos pro FM Pack da Panasonic. Ele já aproveitou porque eles tinham feito pro Master System, né? Eles usavam. Ele era 2413 também. Olha só, a SEGA meio que bancou o Aleste pro Master System. Então, pra responder a sua pergunta, não, eu não conhecia, não sabia que a história era assim, não. A história foi essa. A história é muito curiosa. O problema é que eles tiveram que ficar enrolando lá nos Disk Station, ficaram enrolando com um monte de demo lá durante um ano. E toda hora adianta a data. Não, é pra agosto, não, é pra setembro. Então vai até chegar no final do novembro que só saiu, por causa que eles tiveram que fazer a versão do System antes. O Aleste 2 ele saiu também em cartucho, só em disquete, né? Eu saí no disquete porque esse jogo já foi uma coisa muito ambiciosa. E aliás, dessa vez não teve conversa. A Aleste 2 do Master System, Power Strike 2, que nem saiu do Japão, né? Ele não tem nome de Aleste 2, é Power Strike 2. Não tem absolutamente nada a ver. Eu acho até que ele saiu depois, saiu em 90 ou 91. 93. Saiu só na Europa, 93. Saiu aqui no Brasil também, mas... Saiu aqui também. Paris. Mas ele foi feito só pro mercado europeu, a princípio. E como você falou, só chama Power Strike 2. Mesmo que você bote ele num cartucho, num Master System japonês, aparece só Power Strike 2, não é? Exatamente. Então o Aleste 2 ele é concebido diretamente pro hardware do MSX e aquilo ali, acho que o Gemini, né, chegou e falou, né? Vamos explorar tudo, aqui é o desafio, né? Ele deve ter olhado pro PC Engine e falou, porque já deve ter, nessa altura do campeonato, eles deviam estar programando pra PC Engine também. Eu acho que já teve jogo da Compile saindo no PC Engine. Já tinha, já. Acho que o Blazing Laser saiu antes disso. Então ele olhou e falou, eu quero fazer um jogo igual que eu fiz no PC Engine. Eu botei na cabeça. Olha, podemos dizer que ele é um jogo de qualidade PC Engine? Muito próximo. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. Todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as besteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado.